Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Media Power, onde histórias ganham voz e a criatividade encontra o seu propósito. Eu sou Luiz Fernando Justus e hoje tenho a honra de conduzir uma conversa com um dos nomes mais importantes da produção audiovisual brasileira. Nosso convidado desse episódio é Paulo Munhoz, cineasta premiado, roteirista, diretor, professor e idealizador do Animatiba, o maior festival de cinema de animação da região sul do Brasil. Com uma carreira marcada pela inovação, criatividade e sensibilidade artística, Paulo nos conduz por uma jornada onde a arte e o cinema encontram o seu público. Paulo, seja muito bem-vindo ao Media Power. Seja bem-vindo, Paulo. Que bom. Imagina, um prazer conosco aqui. estar com vocês. Que honra, que bacana. Hoje vamos falar sobre o Animatiba, uma iniciativa tua que está fazendo sucesso. Já está em que edição o Animatiba? Olha, o Animatiba ele está na 4ª edição. Ele é um festival bienal, né? Então já são 7 anos fazendo o Animatiba e com um sucesso, como você falou, para nós até por um lado esperado, porque a gente projeta as coisas, mas ele está dando uma resposta muito maior até do que a gente imaginava nesse pouco tempo, né? Eu te admiro muito, porque é uma iniciativa cultural que é difícil, é um esforço grande, principalmente no início, depois que traciona e você ganha credibilidade, as coisas ficam mais fáceis, né? Mas no início deve ter sido, o primeiro, o segundo deve ter sido bem difícil, né? Na verdade, sinceramente, cada edição está sendo um novo desafio. O primeiro foi o primeiro, então ele era mais uma mostra em que a gente convidou filmes para competir e tal. Foi um primeiro experimento que funcionou. No segundo, a gente estava com tudo preparado, veio a pandemia. Então, olha só. Sim. Daí aconteceu o seguinte, daí eu tinha que fazer online, daí eu mudei o projeto do avesso, achei uma turminha de gêniozinhos da computação, e a gente montou uma plataforma, um Animatiba Flix, cara. E esse Animatiba, na verdade a gente chamou de Animatiba Play, funcionou super bem, nunca caiu, e a gente eu gravei um vídeo, o mapa de visualização do mundo inteiro. E é engraçado que tem um local no meio do oceano que o cara não parou de ver. Volta e meia estava aquela luzinha piscando ali do cara assistindo. Que legal! Então, daí o terceiro a gente voltou para o presencial, né, que foi há 2 anos, foi super legal. E o quarto, agora a gente foi impactado pela quantidade gigantesca de inscrições, né? Então, a gente teve 2.374 inscrições em mais de 100 países. Então, selecionar os filmes foi um problema. Poxa, isso é muito relevante, hein? Mais de 2.000 inscrições de mais de 100 países. Exatamente. E por exemplo, além do Brasil, os filmes que mais inscreveram esse ano foram, em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo, o Irã. O Irã inscreve um monte de filmes. O Irã é um grande produtor de animação. A França, que é em terceiro, que é um dos países mais tradicionais em produção de animação. E daí vem, enfim, Espanha, Rússia, China, Coreia, enfim, o mundo inteiro. Tá? Então, enfim, teve filme do Iêmen esse ano, já teve filme de Bangladesh, né? Tem de tudo. E que legal, você colocando Curitiba no mapa da animação mundial, hein? Exatamente. Então, então, por exemplo, esse ano tinha 50 longas inscritos. Então, a gente teve que fazer a injustiça de deixar muita coisa boa fora, justamente por a gente não ter um tempo de programação, né? Então, a gente selecionou os filmes em função das 24 sessões que a gente tem, né, para apresentar. Hoje, na mostra do festival, vocês apresentam quantos filmes? A gente vai passar 7 longas, 4 são brasileiros, 3 estrangeiros, e 220 curtas e um média-metragem, que é do Fernando Macedo, aqui de Curitiba, da Spirit. Meu amigo. Que legal. O Fernando é meu amigo, meu companheiro de basquete. Que legal. Então tá tudo em família. E eu convidei o Fernando, né, porque a gente também é internacional, mas a gente quer trabalhar muito a questão do talento local. Então, Sim.
as aberturas do festival, a cada ano eu chamo um artista curitibano diferente para fazer a abertura. Então, e lá no site você pode baixar, pode ver as aberturas de anos anteriores também. Que legal. Então, por exemplo, esse ano foi o pessoal da Randubando, né? Randubando que fez. O ano passado foi um grande animador, que foi o Dirley Seixas. No primeiro Animatiba foi o pessoal ali da Estúdio 42, né, que foi o Gustavo Og. E me fugiu o nome agora de um outro baita animador que está com um filme no festival, mas eu estou tão cansado que o Tico e o Teco já não estão. Daqui a pouco eu já lembro o nome. Mas, enfim, a ideia é estar sempre abrindo com um produto daqui ou do Paraná, pelo menos brasileiro, e avançando com o internacional. E como funcionam as premiações? Olha, a gente funciona assim. A gente premia, nessa edição, o melhor longa-metragem, o melhor curta-metragem brasileiro e o melhor curta-metragem internacional. E nós damos prêmios especiais conforme características que a gente perceba. E também, às vezes, como desempate. Tem 2 que estão embatados em primeiro, um é o ganhador e o outro vira um prêmio especial. Seja por narrativa, trilha sonora, música, enfim, qualidade estética, gráfica, qualidade de animação, enfim. Eu sempre a diretoria da Animativa sempre dá uma liberdade grande para os jurados, né, que são sempre convidados para decidirem, né? Então é muito trabalho dos jurados essa premiação. Você estava me contando que vocês criaram um troféu super conceitual e você trouxe um pouco do teu passado egresso aí de engenheiro mecânico para esse troféu. Conta um pouco disso aí, é legal essa história. Não, exato, eu acho que esse é meio o meu lado engenheiro mecânico e o lado maluco também, porque é muito mais fácil você pegar uma placa e dizer que é um prêmio. E eu falei, não, a gente está fazendo uma coisa muito importante, né? Então a gente tem que fazer um troféu que gere uma animação. E na hora eu lembrei do praxinoscópio, que era um dispositivo que o Émile Renault, um francês que é de fato o verdadeiro criador do espetáculo cinematográfico, ele criou vários dispositivos. E um deles é o praxinoscópio, que você gira e ele gera uma animação, né? Ele cria essa ilusão no movimento. Eu falei, acho que a gente tem que homenagear o Émile Renault. O troféu, ele mecanicamente ele gera um movimento que gera uma ilusão de ótica. Exatamente. Então, basicamente é um prato, né? Tem uma espécie de um diamante espelhado. No prato tem o nosso mascote, que é o Gart, que é um lagartixa, né? Que tem a síntese dos movimentos dele ali, né? E daí você gira o prato e no prato você vê uma imagem lavada. Mas nos espelhos, pela estrutura como se fosse piramidal, né? Sim. Ele cria, no espelho você vê o Gart andando, né? Que legal. É muito, muito legal. E é mágico, porque a gente tem filmagens dos cineastas de animação que receberam o troféu. É muito engraçado a reação. Eles, que legal, Animatiba, daí, né? Tem aquela surpresa. E então, nesse ano, os melhores... e continuando a história, eu bolei isso e daí não tinha como construir, né? E daí acabei falando com um colega da época de faculdade, o professor Zeli da Conceição, que já foi diretor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e está aposentado. Contei para ele a história, ele falou, não, deixa comigo, estou com uma fábrica de protótipo com meu filho aqui e tal, pode deixar que eu faço. E de fato ele fez, então é o primeiro troféu do planeta, eu acho que tem rolamento para girar liso e tal, né? O Oscar não tem rolamento, a gente está ganhando aqui na Animatiba. Não, a Animatiba dá de 10-0 no Oscar. E esse ano, como a gente criou também agora essa categoria de prêmio especial
E também no intuito de ser um pouco mais generoso, de premiar, porque são muitos filmes, né? Então, muita gente merece ali um destaque. A gente criou um prêmio especial que também tem essa pegada. Então, a gente é um prêmio especial daí sólido, que não se mexe, mas que você olha e a imagem se mexe. Que legal. Que pena que eu esqueci de trazer os troféus. Eu prometo que te mostro um dia. Não, vamos fazer. Eu sempre falo com quem vem aqui, vamos fazer um segundo, porque sempre falta assunto, né? Sempre Falta tempo. No assunto sobra, o que falta é tempo. O que falta é tempo. Então, daí o Zeli virou o parceiro fazedor de troféus, e eu acho que o troféu foi uma das qualidades do festival que fez com que ele tivesse esse interesse internacional. Porque na primeira mostra, a gente convidou filmes, né, até de outras mostras e tal, e um iraniano foi premiado. Então, mandei o troféu para o Irã. No outro ano, quando a gente abriu numa plataforma de inscrição de filmes, cara, choveu a inscrição do Irã. Eu falei, com certeza, esse cara reverberou. Na França, então, sabe, é muito filme de alta qualidade sendo mandado e tal. E você tem, é interessante, você tem todo tipo de filme, todo tipo de temática. É um festival mais voltado a adultos, né? Então, é bom que as pessoas não confundam animação com infantil. Sim. Então, tem 2 longas infantis que passam, o resto é programação adulta. Claro que tem curtas, tem sessões livres que dá para ir com a família toda, mas as temáticas são humor sofisticado, tem filmes tratando de problemas de guerra, tem um filme e é interessante que cada edição traz algumas tendências, né? Então esse ano, por exemplo, tinham 2 ou 3 filmes sobre o tema café, assim como 3 filmes se chamavam Galinha, Chicken, né? Tem 3 filmes com o nome Galinha e mostrando galinhas completamente diferentes, mas com o mesmo nome. Assim como na edição passada tinham vários filmes Água, né? Então você vai tendo uma espécie de radiografia das preocupações do mundo. Então, por exemplo, tem 2 filmes que falam da imigração forçada. Então, tem um filme árabe, palestino, falando disso, né, da obrigação de você ter que sair do teu país por um problema de guerra. E tem um outro filme que é muito interessante, porque é um documentário sobre a relação de um jovem com o seu cachorro. É um venezuelano que fazia montanhismo com o cachorro, teve que abandonar o cachorro para fugir da ditadura lá do Chávez e do Maduro, e daí conseguiu voltar para recuperar o cão para fugir de volta para o Brasil. E agora vive no Brasil. Então é muito interessante porque você vê o mesmo tema ou tema semelhante sendo tratado com estéticas e roteiros diferentes, né? Não, e a animação, ela é muito instigante, né? Porque ela é muito artística. Ó. Eu acho que hoje ela virou uma expressão de arte com toda a tecnologia, né? Mas ao mesmo tempo que a tecnologia poderia ter pasteurizado a animação, ela abriu caminhos artísticos muito legais, né? Exatamente. Não, e é incrível, porque você vai ver filmes com todas as técnicas possíveis, né? Tem um filme que a gente selecionou, por exemplo, que é um filme adulto, tem até uma temática sexual, que o cara fez com 2 escovas de dente. Então, e a gente selecionou justamente por quê? Para mostrar para um jovem que com 2 escovas de dente você faz um filme. Ele desenhou e pintou com as escovas. Não, ele fez fez stop motion, as interagindo. Entendi. Né? Não, eu até pergunto isso porque eu vi, apareceu um Reels no meu Instagram ontem, que era um cara, ele pegou uma ilustração, tinha um desenho já pronto, e ele coloriu a ilustração, metade dela, ele coloriu com ketchup, com palito de fósforo
E foi dando as tonalidades ali da boca, né? Aham. E depois ele coloriu com lápis a outra metade, e praticamente as duas metades ele conseguiu o mesmo efeito. Assim, super artístico, muito Aham. bonito. E a técnica do cara colorir com o palito de fósforo, jogando nuances de tons de cinza ali, numa escala de preto, branco ali, cinza, muito legal. Então, o cara que é artista, Não, exato, e assim como eu falei, digamos, uma produção mais simplificada, que prende pelo humor. Tem, por exemplo, um outro filme que é O Oitavo Dia, que é incrível, porque ele é um libelo ecológico, assim, mostrando os animais, enfim, toda a criação, né, a natureza. É, em computação gráfica 3D, dá para imaginar o trabalho e os meses renderizando aquilo, e tudo feito com uma aparência de fio de tricô, sabe, de uau, lã, né? É como se fosse fio da vida, assim, tudo tá interligado e tal. Cara, sabe, daí você vê, daí é um projeto muito mais caro, né? Muito mais demandante de gente e máquina e software e tal. Né? eu admiro muito isso, e eu vejo assim, essa, essa, a arte, ela tem que persistir, ela não pode parar. Ontem eu estava conversando com um amigo que toca oboé na orquestra, Aham. e ele comentou que dentro da igreja onde eu frequento, ele falou, essa é a última orquestra da Igreja Batista, porque não tem uma geração de Aham. novos músicos, né? Então, se você não cria um incentivo para que a arte continue, imagine morrer uma orquestra. Ou, por exemplo, a arte da animação morrer. Eu sei que a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência Aham. artificial, a gente tem várias coisas hoje que possibilitam você agilizar processos, você criar, são ferramentas que te facilitam, mas não necessariamente a imaginação continua na cabeça do homem, né? Você tirar isso aí. E você tocou num ponto que eu acho muito delicado. Por quê? Porque assim como a gente evolui, a gente pode regredir. Ou seja, Sim, a gente pode voltar a ser macaco nas árvores se a gente não se cuidar. Então, se a gente não estiver exercitando habilidades manuais, motoras, cerebrais, a gente não vai para frente. Então, veja, perder uma orquestra é uma grande perda, né? E para as crianças que não vão participar de uma orquestra, que teriam a chance, é uma perda maior ainda, porque o que a música pode dar para a pessoa é uma coisa incalculável, assim como o desenho. Eu lembro uma vez, meu filho, bem criancinha, sempre gostou de desenhar, e ele sempre teve umas sacadas filosóficas geniais, assim. Um dia ele olhou para mim e falou: pai, eu acho que o desenho é a arte da inteligência. Cara, é a mesma frase que o Leonardo da Vinci escreveu um dia. Ou ele constatou. ele constatou, entendeu? Então, veja, o exercício do desenho, ele altera a tua estrutura mental, ou seja, você vê o mundo de outra forma, você está Sim. preparado para o mundo de outra forma. Eu agora, depois de velho, eu fiz já letras de música. Eu agora estou começando a estudar música, entendeu? Agora eu estou criando um tempo porque eu sinto falta dessa formação. Né? Não, digamos, não participei de uma igreja que teria, quando eu criança, que teria um estímulo e tal. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito com isso. Por quê? Porque na medida que a pessoa vai tendendo a um gosto musical negativo, ele está também lidando com frequências baixas do ponto de vista até espiritual. Ou seja, cara, se a gente chegou num bar, num Vivaldi, como é que a gente está preferindo uma porcariada que está aparecendo por aí, entendeu? Na verdade, é como você jogar um bom risoto e comer, sei lá, alguma outra coisa estragada, entendeu? Então, esse aspecto da arte, que é o aspecto que a gente está perdendo, a gente tem que recuperar, né? Porque
se a gente não sofisticar as mentes, elas vão ficar brutas, né? E daqui a pouco as máquinas vão ser mais interessantes que a gente mesmo. Sabe que eu estava conversando aqui, puxei o início da nossa conversa com a iniciativa do Animatiba, e eu estava lembrando que hoje um dos maiores festivais que existe, que é o SXSW, né, o South by Southwest, ele nasceu num festival de cinema, um festival de música. Uhum. E ele se tornou um festival horizontal. Hoje se tem tecnologia, negócios, enfim, você tem, é gigante o South by Southwest de possibilidades. E nós, aqui em Curitiba, pela vocação que Curitiba tem, né? Curitiba é uma cidade diferenciada no meio de um Brasil complexo. Sim. Né? Para não falar mal, vamos adjetivar como complexo, né? Então, eu vejo que aqui poderia o Animatiba até abrir esse leque, trazer tecnologia também, trazer inteligência artificial, ser um manancial de cultura. Porque, por exemplo, se você vai fazer... Qual o repertório que você tem que ter de vida para fazer uma animação? Uhum. Você tem que ter um repertório de leitura, né? Você tem que ter um repertório de desenho, você tem que ter um repertório de design, de cores, de combinações, você tem que ter um repertório antropológico de comportamento para você montar personagens, você tem que ter um repertório tecnológico para fazer isso dentro do computador, né? Uhum. Então, é muito rico. É muito. Não, e veja, você até me deu uma deixa boa para eu falar das partes da manhã do Animatiba, porque a gente vai ter sessões, 4 sessões, 2 à tarde e 2 à noite, né? Onde elas acontecem? No Cine Passeio. No Cine Passeio. Na Sala Luz do Cine Passeio vão acontecer sessões de cinema, né? A partir da manhã já. A gente começa com a abertura oficial, né? Você está convidado para a abertura já também. Obrigado. Daí já começa, daí já vem um longa, né? Que é o Bizarros Peixes das Fossas Abissais do Marão, né, daqui do Brasil. E daí tem 2 sessões de curta e assim vai. Está na programação e está tudo no site. Mas pelas manhãs a gente faz as palestras e encontros. Então, já na sexta-feira vai ter uma palestra com a Aline Belli, que é uma baita produtora executiva, tem coprodução com a Disney, o conteúdo dela está em 100 países, né? E tem a produtora aqui perto, em Blumenau. Né? Eles têm uma produtora grande lá, fazendo um trabalho de altíssima qualidade. Então, ela vai justamente fazer uma palestra sobre como criar, né, um case de sucesso. No sábado vem o Andrés Liba, né, que é o criador do Meu Amigãozão, né, que é uma série importante brasileira, para dar uma palestra sobre o aspecto de estratégia criativa para a criação dos universos. Cara, isso serve para game, para animação, para tudo, né? No domingo, a gente vai ter uma palestra daí sobre inteligência artificial. Então, tem o professor Rafael Batistella e o Flávio Carvalho, eles vão dar 2 mini palestras para estimular um debate mais acadêmico até. Então, a gente está chamando pesquisadores, mas, claro, é aberto ao público. Vamos lá discutir IA. Na segunda-feira, que o Cine Passeio fecha, de manhã a gente vai ter um encontro internacional Brasil-Portugal para assinar durante o Animatiba um termo de cooperação mútua entre os 2 países. Né? E à tarde, a professora, a doutora Daniela Michelena, vai dar uma palestra sobre jogos online, né? Sobre o que é um jogo. Né? E daí na terça-feira a gente tem um painel que reúne a rede do YouTube infantil, né, da Google. Poxa, que legal. E daí eu medio uma conversa entre ela e um caso de mega sucesso curitibano, que é o canal a Bluba Desenhos Animados do YouTube. Eles têm mais de 2,5 bilhões de views, né? Tem milhões de inscritos e tal. E é um caso aqui nosso. E a gente encerra o ciclo de palestras aí com o Marden Machado falando sobre animação em Star Wars, né? Então, veja, eu concordo ipsis literis com você, né?
se a gente tiver, e você está convidado a se associar ao Animatiba também nessa ampliação, porque se a gente for para esse canal de ampliar, cara, a gente pode fazer chover entre aspas, porque a animação, ela. O que é um game? Ui, bati no microfone. O game é uma animação com código de programação que permite ao usuário gerar o filme em tempo real e ele conduzindo os personagens. Sim. Agora, a animação está ali dentro. Se você pegar os grandes sucessos de bilheteria, como Avatar, Hugo, do Martin Scorsese, o Gravidade, do Alfonso Cuarón, todos são filmes de animação. Ou seja, quando a gente abre a boca para falar animação, a gente fala algo que a maioria dos brasileiros não sabe o que é. Infelizmente, as universidades de cinema não dizem o que é, né? A gente não entende direito. Então, o esforço do Animatiba é meio... amanhã até eu vou brincar que na abertura é o momento evangelizar. Eu não sou o padre Reinaldo Manzotti, nem tenho o carisma dele, mas a gente tem que fazer um trabalho de evangelização e principalmente na questão Curitiba, porque a gente tem duas grandes vocações, que é software e animação. A gente é muito fera nessas duas coisas, mas a gente nunca teve um programa governamental para suportar isso. Então eu vi, com esses olhos que é terra de comer, empresa em Curitiba com 100 funcionários fazendo game há 15 anos atrás. Hoje, a gente está na 15ª posição no Brasil. Por quê? Porque abriu o Porto Digital do Recife, porque abriu não sei o que em Santa Catarina e tal. Cara, e as empresas vão para onde tem facilidades, né? Então, essa vai ser uma proposta que a gente vai tentar deixar para a Prefeitura amanhã, na abertura até. Eu fiz questão de convidar o prefeito pessoalmente, né? Por quê? Porque a gente tem um potencial incrível que está latente, assim. Eu concordo contigo. Poxa, você ganhou um parceiro nisso aí, porque eu vou puxar aqui o meu network para começar a bater dentro disso. Porque as pessoas não olham, mas por trás, na frente, na realidade, desse projeto de animação, tem uma indústria gigantesca. A indústria de games, hoje, ela movimenta mais dinheiro do que a indústria do cinema. Exato. Né? E você pode gerar aí uma oportunidade de trabalho, inclusive cultural, né? Voltando, assim como eu falei do instrumentista do oboé, falando, hoje a gente tem nas escolas, a literatura está se perdendo, né? Nós não temos mais um ensino de literatura clássica, onde as pessoas vão ler um clássico da literatura, um Charles Dickens da vida, alguma coisa para embasar esse público. Eu até vou puxar uma deixa aqui. Como que você saiu de engenheiro mecânico para isso? Né? Qual que foi esse trajeto aí? Olha, tá aí Nossa, você fez uma boa pergunta, porque muitas vezes eu fico me questionando se eu fiz o caminho certo. Que você é o idealizador aqui, o produtor do Animatiba, e você tem uma produtora audiovisual, a Tecnoquena, né? Isso. Então, você está posicionado nesse mercado. Mas a tua origem profissional foi na engenharia, né? Então, na engenharia mecânica ainda. E é interessante. E às vezes eu penso, talvez a minha alma mater de verdade seja a Escola Técnica Federal do Paraná. Então, eu fui aluno de mecânica da Escola Técnica. Cefet ainda, né? Eu entrei em Escola Técnica e virou Cefet. Não era Cefet. Não era Cefet ainda, né? Que eu entrei em 77. Cara, ali eu acho que formou a minha cabeça. Foi a primeira vez que eu tive numa coisa tão grande, tão legal, e que você podia praticar esportes, fazer teatro, música, banda. Aquilo lá foi um desastre para o Paraná perder o Cefet, né? Por mais que tenha virado o UTFPR, e eu também fiz mestrado na UTFPR, então gosto da UTFPR, mas havia um espírito cefetiano que desapareceu, que era da perfeição, né? A gente costumava dizer que dava para lamber o banheiro, entendeu? Que era tudo limpo. A gente entrava numa oficina, o laboratório estava impecável, meia hora antes de sair a gente limpava todas as máquinas, ou seja, isso não é uma coisa do Japão, isso é uma coisa
daqui de Curitiba, que está se perdendo, entendeu? Então, a gente tem que fazer um esforço grande, na verdade, em transformar o país todo num país eficiente, né? Então, eu acho que a televisão prejudicou muito o Brasil no sentido de nos colonizar como malandros. Eu acho que isso foi muito prejudicial, entendeu? Sim. A gente tem que... e esse capricho é um capricho do brasileiro de verdade, né? Que a gente tem que recuperar e incentivar. Mas voltando à animação, você falou dos games, e quando a gente está falando nisso, como você falou, postos de trabalho. O mesmo dinheiro investido num filme em live action, ele vai gerar 100 postos de trabalho durante 2 semanas. O mesmo dinheiro num longa de animação, ele vai gerar 100 postos de trabalho durante 3 anos. O BNDES tem 2 estudos que apontam claramente que o melhor dinheiro investido em audiovisual é na animação. Por quê? Porque retorna emprego de qualidade para jovens, gera um produto com uma possibilidade de produtos derivados muito grande, né? Então, dificilmente você vai ter um bonequinho saindo de um longa nacional com atores de carne e osso. Sim. Mas, por exemplo, você tem o próprio caso do Anderson, a Bubla, ele já está com brinquedos vendendo, né? Ele já tem licenciamento de brinquedos e tal. Então, isso é uma condição que a animação e o game dá. Tipo... Que é um pouco a história do George Lucas, né? Que hoje é um dos maiores bilionários da indústria de cinema, que ele não conseguia emplacar Star Wars dentro das companhias cinematográficas, e ele fez um contrato que na época foi considerado horroroso, né? Onde ele aceitou não ganhar nada e ficar com os direitos de merchandising. Moral da história, o que mais se vendeu foi boneco, produtos usando a grife do Star Wars, né? Exatamente. E veja, eu brinco que às vezes eu me olho no espelho e penso, pô, o que esse cara velho, barba branca, cabelo branco, tá trabalhando com animação, né? Daí eu lembro do maior artista, empresário brasileiro, que é o Maurício de Souza, que tem uma empresa com 400 funcionários, né, e que tem 80 anos. Né? Lembro que a Disney, que é a maior empresa de entretenimento do mundo, começou com desenho animado. Né? E esses tempos atrás eu tive alguns anos a Brave, né, que é a Brasil Audiovisual Independente, me convidou para fazer a mediação de uma palestra no Rio Content Market, antes de virar Rio 2C, era Rio Content Market, com uma canadense que se chamava Lorna Witherington, super querida e tal, e ela veio como representante de uma mega empresa de distribuição internacional. E eu estava ali e ajudei na conversa dela com o público e tal. E tinha, digamos, ela começou a mostrar os materiais dela, né? E qual que era o principal? Era Peppa Pig. Né? Tinha filme de guerra, filme disso, novela, tinha tudo, mas o que brilhava, o que dava lucro mais era Peppa Pig, e pasme, a Peppa Pig gera $2 bilhões por ano. Uau! De receita. Uau! Sacou? Então, imagine se o Brichos que eu inventei chegasse nesse patamar. Né? E aqui a gente tem vários estúdios produzindo coisa muito boa. Então, às vezes, um grupo de personagens que dê certo, cara, ele tem uma capacidade de expansão enorme. Que é o que eu estou acreditando agora. Estou pondo minhas fichas no Poing, que é o meu personagem cientista, né? Então, e eu não respondi aquela tua pergunta, que eu vou aproveitar o Poing para responder. Porque eu me formei, eu fiz o curso técnico em mecânica, daí fiz engenharia mecânica. Eu passei, e quando estava na escola técnica eu já trabalhava e tal, trabalhei um pouco com um projeto. Daí entrei em engenharia e passei também num concurso da Caixa Econômica. Então, daí eu trabalhava dentro de um computador na Caixa Econômica, porque naquela época você ficava dentro do literalmente dentro de um... É verdade. De um computador,
durante o dia fazia engenharia e como eu sou meio louco, já comecei a me meter também na coisa ambiental, com movimento ecológico, na época que isso era uma idiotice. Agora Isso, né? não tinha, né? Se O- for o- parar para pensar o Greenpeace, o quê? Década de 80 já era o Greenpeace? Não, veio bem depois, eu acho, né? Mas eu lembro, a gente tinha um professor, pô, como é que é o cara de máquinas térmicas lá? Ó, eu entrava na sala, ele tirava sarro, me chamava de gabeira, né? Né? É, naquela época. E daí, enfim, eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica. Na hora que eu quis ser cineasta, daí eu comecei a pegar o que eu ganhava para ir atrás de conhecimento, para comprar revista, livro. Então eu sempre fui autodidata E como antes disso, cineasta. o que te inspirava? Que tipo de literatura você consumia? Não, é interessante, porque você fez uma pergunta bem interessante, porque eu sempre busquei uma literatura mais técnica, no sentido tecnologia, essas coisas e tal. Você tem um quê meio parecido com o cara da Pixar, né? Agora até eu não lembro o nome, que tem um livro vermelho dele de criatividade, porque ele veio meio da engenharia mesmo, da parte computacional, né? Eles inventaram toda essa questão da animação 3D que existe hoje, né? Exatamente. Então veja, eu trabalhava dentro do computador, fazia engenharia mecânica, depois houve um momento em que eu comecei a pensar em sair da caixa, eu comecei a procurar alternativas, comecei a dar aula daí eu já era um cineasta, né? Já tinha feito meus filmes, comecei a dar aula na PUC para ver se eu conseguiria sobreviver dando aula, né? E daí eu fiz uma pós em computação gráfica, né? Onde eu conheci minha esposa, inclusive, fiz grandes amigos e tal. Um deles é o professor Luiz Pavão. Eu sempre coloco crédito pro Luiz, porque quando eu montei a Tecnoquina, cara, eu morava sozinho num apartamento pequenininho assim, e nasceu lá, né, no meu na sala, no meu quartinho. E daí eu fui um bom aluno e fiz amizade com o Luiz, e ele me hospedou a minha empresa, na empresa dele, que era a Delo, que é uma das primeiras empresas de computação gráfica e animação de Curitiba. Cara, ele me deu uma sala enorme e falou: Não, Paulo, você fica aqui. Eu e um menino que era meu funcionário, e ele nunca me deixou pagar o aluguel. E eu falei: Pavão, pelo amor de Deus, eu preciso pagar o aluguel, não, sabe, não, é meio ridículo eu estar aqui. Ele falou: Não, Paulo, todo dia você conta uma piada para o meu pai. Então, cada piada que você conta para ele é um crédito, né? Porque ele Poxa, que legal, que delicadeza, hein? olha que delicadeza. Ele nunca me deixou e eu fiz sempre. Então, todos os meus filmes têm créditos por Luiz Favão, porque ele foi o cara que me apoiou naquele momento, né? Sim. Claro, sim. daí o pai dele era uma casa grande e tal. Daí Isso o pai dele que ano, Paulo? Isso foi em 98. 98. Deixa eu ver, 98. Não, eu sou ruim de data, mas eu acho que foi por 98. E daí eu fiz essa pós, que mudou minha vida. Daí eu fiz mestrado em tecnologia. E como eu sou um cara teimoso, né, e estava no meu planejamento doutorado, eu me doutorei em comunicação e cinema também. Então, né, e daí tem uma história muito engraçada, que eu acabei e fiz uma tese super legal, cara. Eu tenho orgulho da tese, porque eu criei o conceito de mise-en-technologie, que é uma coisa que ninguém nunca enxergou antes, que está no audiovisual, né? Que é a camada criativa exercida pela técnica, né? Sim, né? sim. Que ninguém nunca escreveu sobre isso, né? Pelo menos... é um pouco de George Lucas, né? É você não ter Exatamente. recurso e com os recursos que você tem, criar um universo como Star Wars. Exatamente. Daí eu montei a empresa, né? Porque agora isso parece não fazer tanto sentido, porque você tem muito ferramental tecnológico. Mas antigamente você não tinha. Não né? tinha. Em 98, você tinha Pentium, né? Os computadores eram ridiculamente limitados para o que a gente tem hoje. Não, eu acho que nem tinha, era 286 ainda, 386. O Pentium, falou uma coisa grande para porque as pessoas não notam. Então foi antes. Então acho que foi. Então foi antes. Foi 95, 90. Porque Não, olha, eu acho.
Caraca, agora você deu um nó na minha cabeça. Porque, 95, eu acho que eu comprei o meu primeiro computador, era um 486, Você tem razão. né? Eu montei a .com em 99. Em 99 era a era dos Pentium. Mas eu lembro quando a Apple voltou, que tinha aqueles Apple coloridinho, lembra? Que parecia uma televisãozinha antiga, assim, né? De 14 polegadas, os primeiros iMac, né? Sim, sim. Cara, eu costumo dizer que eu tenho uma memória boa para o futuro, para o passado. Mas que bom, que bom. A minha esposa tira sarro, diz que eu sou saudosista, que eu gosto de montar essa visão de passado olhando para o que vai acontecer no futuro, né? Entendendo esse movimento, o movimento do mundo. E eu vejo assim, e eu acho que a animação tem disso, né? Dá para entender bem. Eu sempre falo, você não tem a tendência, ela não nasce numa única vertical. Você não tem por exemplo, só a gastronomia cresce, a arquitetura cresce, o design cresce, a moda cresce, a animação, as tendências, a tecnologia, elas crescem em paralelo. Em E paralelo. meio que uma interfere na outra, né? Elas são simbióticas. Sim, sim, eu concordo plenamente. E é duro enxergar isso, né? Porque uma coisa que é muito complicada é que, digamos, as gerações de agora, para mim, são as gerações que estão correndo o maior risco, porque está tudo pronto demais. Então, por exemplo, nessa época em que eu fiz a especialização em computação gráfica, cara, era uma semana o computador trabalhando para gerar uma imagem, né? Uma imagem realista. Então, hoje, isso é feito em microsegundos. Agora, por outro lado, o que acontece hoje? É uma coisa que eu até coloquei na minha tese lá. A avó vê o netinho mexendo no celular e acha que ele é um gênio, porque ele mexe no celular. Na verdade, ele está mais perto do macaco do que de um gênio, porque gênios são os exércitos de engenheiros, designers, sei lá, psicólogos que trabalham para que uma máquina maravilhosa como o celular seja tem uma interface tão amigável e funcione tão bem. Então, veja, se a criança parar de construir, o que ela vai ser? Né? Se parar de tocar um instrumento, né? Então, a gente tem que estimular cada vez mais o uso das mãos, né, na construção de brinquedos, objetos, etc., etc. E eu acho que a arte pode ser um caminho para esse trabalho, entendeu? Você sabe, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 5 anos. E o esforço é hercúleo de tirar a tela da mão delas, né? Tirar elas da frente da TV, tirar elas da frente do celular, e elas desenham muito, 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 muito. A mais nova ainda não sabe ler, tá aprendendo a ler agora, né? A mais velha, ela é leitora voraz, assim, ela lê um livro atrás do outro e tá entrando já em livros complexos, que eu acho complexos para a idade dela. Mas a gente incentiva muito, porque esse mundo pronto aqui, e não sou só eu, várias pessoas que trabalham com tecnologia evitam dar celular para criança. Sim, né? sim. Não, porque você acaba tirando a fase mais espetacular que existe de aprendizado, aquela janela que existe ali entre a infância e até a juventude, de aprender, que você é uma esponja de aprender, né? Não, e veja, um privilégio que eu tive na infância foi ter um quintal. Então, eu tinha um quintal, eu vivia na terra, criando os meus universos imaginários envolvido em plantas, né? Sim. Então, que criança tem isso hoje, né? Então, eu acho que tanto a construção manual quanto ir caminhar no meio do mato, entendeu? Buscar esse recontato com a natureza é importante. E na minha casa hoje, o dia que você conheceu o estúdio, eu consegui realizar um sonho que era ter uma casa junto com o estúdio, né? E com um quintal. Então eu tenho um quintal, né? Agora tô colhendo abacates, né? Agora em maio. Uau! Né? Tem jabuticaba, tem mimosa, tem tudo.
Eu acho que esse privilégio, na verdade, não poderia ser um privilégio. Tinha que ser meio que um costume, né? Uma possibilidade acessível. De repente a criança mora no apartamento, mas ela pode ter na escola dela um quintal, né? Porque vê a planta nascendo, entendeu? Você começa a pensar sobre a vida numa outra dimensão, né? Sabe, me veio uma analogia na cabeça, né? É que nem a uva usada para viticultura, né? Uhum. Quando você gera uma escassez, né? Quando a uva da viticultura, quanto menos nutriente ela tem, quanto mais regiões onde produzem uvas, vinhos excelentes, são regiões áridas, são regiões difíceis. Ela tem que buscar o nutriente lá do fundo do solo, ela sofre, né? A árvore não produz folha porque ela não tem recurso, então ela produz o fruto, e o fruto sai tão denso que faz um vinho complexo. Uhum. Então, hoje, nós viemos, até os nossos pais mais ainda, mas nós viemos de uma geração que a gente não tinha brinquedo em abundância, a gente não tinha a televisão. Eu vim de Guarapuava, uma cidade no interior do Paraná. Pra você ter uma ideia, a televisão lá, ela vinha pelo mesmo sinal da telefonia comercial. Então, eles desligavam a televisão das 8 ao meio-dia, aí religavam do meio-dia a 1 e desligavam ela da 1 às 18, porque senão ela não podia competir com a telefonia. Nossa. Então não tinha, no horário comercial, você não tinha televisão. Então não adiantava você ligar a TV, ficava aqueles risquinhos lá, a Guerra das Formigas, lembra? Aquela animação lá. E aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que brincar, porque não tinha TV. Não, existia lá a programação infantil pela manhã, mas a gente não conseguia assistir. Então a gente brincava, jogava bola, construía os nossos brinquedos, pegava a latinha do refrigerante e transformava em avião. Sim, né? sim. Era a realidade que nós tínhamos. E é interessante, por exemplo, outro dia eu estava conversando justamente com o filho do Zeli, porque a gente agora está fazendo o bonequinho do Poing. O Zeli, diretor da UTF para produtor de troféu, você deu um upgrade na carreira dele, né? Mais ou menos. Ele tá. Eu estou tentando puxar ele, o filho dele, para os outros projetos nossos. E daí a gente está fazendo um bonequinho do Poing, né? Que é esse personagem novo que eu criei. E daí eu falei, cara, vamos, já que ele é o cara da tecnologia, vamos colocar na mão dele um martelo, né? E eu lembro que o brinquedo que eu mais gostava quando eu era criança era o martelo. E é um martelo que eu desenterrei no meu quintal. Olha que história louca. Eu vivia mexendo no quintal. Você achou o martelo? E eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. Antes de entrar na escola, eu achei o martelo. E era incrível, porque ele era um martelo inteiro de ferro, ele era uma haste com a cabeça de ferro. Cara, eu amava aquilo. O Rei Arthur tirou uma espada da pedra, você tirou o martelo da terra, você tá quase igual, hein? Quase igual. Não sei. Dá o nome, um Excalibur para ele. Agora, infelizmente, minha mãe tinha mania de dar as coisas, entendeu? E um dia desapareceu esse martelo. Então, isso é uma. Doaram o martelo. O martelo deve ter construído com mascado posteriormente. Eu acho que ele deve estar em Asgard, sei lá, agora. Mas aí eu falei, não, vamos colocar, porque o martelo digamos, nos remete justamente à perna lascada, o início da técnica mesmo, né? E eu sempre defendo o seguinte: a gente é ser humano do jeito que a gente é, graças à técnica, né? Foi criando ferramentas que a gente evoluiu, né? Então, cada ferramenta ela é uma extensão do teu corpo, né? O martelo multiplica a tua força, né? E assim por diante. E imagine, agora a gente tem um computador que é um simulador do cérebro. E a inteligência artificial, que a gente chegou a comentar antes da entrevista, ela é fruto dessa evolução, né? E tem que ver como. Agora você tem que saber como controlar isso, né? Porque eu posso usar o martelo para construir uma casa ou para matar alguém, né? Então a nossa relação sempre é complexa, né?
É aquela história que a gente tem que entender como ser humano, como a gente está evoluindo, né? Aham. E não abrir mão das coisas positivas que nós já construímos, né? É Exatamente. por isso até, voltando à história das minhas filhas, a gente tem uma preocupação, já que elas gostam de ler, trazer leitura bacana, Aham. né? E quando você traz um universo de leitura bacana, você está abrindo um mundo. Por exemplo, está vendo um clássico do século XIX, onde aquela família ela está migrando lá dentro dos Estados Unidos, sofrendo, tem os índios. Então, pô, ela entra na história. É. Aquela história, que isso é uma história que não é mais real, não é mais a nossa época. Mas você pensar, poxa, aí construíram uma casa, e aí essa casa, os índios invadiram, tiveram que fugir, foram para outra região, tinha neve, etc. Pô, vai criando um universo. Nós lá em casa, meus pais não tinham essa visão que nós temos hoje, mas a Aham. gente tinha muito acesso, nós gostávamos de ler. Aham. Chegou uma época, a gente tinha um armário cheio de gibi. A gente tinha, Aham. por exemplo, Homem-Aranha, a gente ia do número 1 até onde deu. Eu parei. Eu tenho o meu irmão, né? O meu irmão, ele continua nesse universo. Ele tem uma síndrome de Peter Pan, assim, gigantesca. Ele continua lendo Marvel, ele continua consumindo isso. Aham. Eu, infelizmente, eu acabei me desligando disso aí. Mas virou cineasta, né? Sim, sim. É o que deu aí. Mas eu vejo assim, a criatividade, ela é inerente para qualquer segmento, Sim, né? sim. É um preconceito você achar, acho que você pode ser um contador criativo, Exatamente, exatamente. né? E o legal é que quando você traz uma bagagem de engenharia, por exemplo, que é onde você organiza em processos o teu pensamento, né? O engenheiro tem esse perfil. Se você trouxer a criatividade para dentro disso, poxa, dá um molho muito legal, né? Dá um molho muito legal, e isso que você falou é super importante. Eu até, tempos atrás, eu criei a minha definição de arte e técnica, assim, né? E ambas têm o lado criativo, né? Então, o aspecto técnico, a criatividade é a resolução do problema. No artístico é o como expressar uma ideia, ou seja, você tem que estar há muita, o senso comum ele é muito pequeno, ele não observa direito as coisas e acaba criando compartimentos. A criatividade está na arte. Não, imagine um cirurgião. Ele tem que ser um cara criativo, ele tem que ser um cara habilidoso, entendeu? Não é assim, as coisas, todas as áreas têm criatividade. É como você falou, um contador, você pode ter um contador que não pensa, que não lê a transformação tributária, que não acha caminhos para diminuir custos. Vou te contar uma história que é muito legal. Eu tenho um amigo, é o Ismael Akiyama. O Ismael, ele é uma das melhores cabeças do Brasil em tecnologia. Gênio, genial, né? E o Ismael foi fazer um curso e era algo assim, existia uma provocação. O que você gostaria de fazer para você fazer? Tipo, qual que é o grande desafio? Você vai pular de parapente aqui do alto do prédio no centro da cidade de Curitiba? Faça um grande desafio. Aí o Ismael saiu assim, tipo, o que eu quero fazer? Eu quero assistir uma cirurgia. Eu acho que dentro dele existia assim, poxa, eu poderia ter sido um cirurgião. E ele foi assistir uma cirurgia. Aí ele chegou na cirurgia e ele começou como espectador, né? Ele conseguiu chegar num amigo nosso que é dono de um hospital, né? E participou, assistiu uma cirurgia. E ele, como espectador, ele já começou a pensar, poxa, esse cara tá fazendo isso, eu faria diferente, porque esse algodão que ele tá colocando aqui, eu já colocava assado, ele estava colocando a visão dele processual de tecnologia dentro da técnica cirúrgica que o cara estava empregando. E aí, quando ele contou isso, eu falei assim, nossa, Ismael, é genial. É genial. É genial. Tipo, pô, a gente tem esse DNA, essa vocação para alguns tecnologia, né? Porque
a matemática você usa na música, né? Ontem eu estava conversando com esse mesmo amigo da orquestra, ele começou a falar, poxa, uma nota, ela é dada a partir do momento que ela começa a vibrar, ela começa a gerar intervalos, né? O primeiro intervalo, ela gera uma oitava, depois ele gera uma quinta, depois ele gera uma quarta, né? São harmônicos, são intervalos harmônicos. E esses intervalos harmônicos depois formam uma sequência de Fibonacci, que na natureza tem várias sequências de Fibonacci, né? Então, ele colocando isso, no final, é matemática. É matemática, exatamente, exatamente. E aí é que tá, eu acho que eu percebi essa conexão, música e matemática, né? Por exemplo, eu adoro arquitetura também. Então, o dia que você for falar nos estudos, vai ver que partes foram reformas que eu bolei, né? Até para enfrentar a mudança das coisas. Porque eu e minha esposa, a gente se matou para comprar uma casa pela vista, e pelo quintal, e pelo tamanho que tinha, mas tinha uma vista incrível. Acho que não deu um ano, começou a surgir um prédio do lado. Matando a vista. Matando toda a vista, né? E daí, cara, eu passava o final de semana emparedado numa casa que a gente comprou, um dos motivos pela vista. Daí, claro, daí você começa a maquinar, entra, como é que eu vou solucionar? Cara, daí eu quebrei a parede e fiz a vista para o quintal, né? Ou seja, mudei tudo ali, e recuperei o prazer de estar lendo e curtindo uma área bacana. Acho que no futuro eu vou fazer uma torre lá em cima para esperar uma torre de visualização só para ver a vista. Ou vou pendurar um balão, né? Por uma corda com um balão. É o velhinho do Up. Exato. Não, e outra, cara, agora puxou uma memória de uma coisa incrível. Essa que você falou, né? O que você faria? O ano passado, eu ganhei da minha esposa e do meu filho um presente incrível. Eles me deram um voo de balão aqui em Campo Largo. Cara, que coisa... Eu já tinha saltado de paraquedas, mas é um treco maravilhoso. Toda a tecnologia dos caras aqui em Campo Largo, de um maluco lá. Cara, e além do prazer de voar, eu quis conhecer a fábrica. Os caras fabricam tudo. Fabricam balões aqui, eu não sabia. Balões. Não, tá aí uma dica para você entrevistar. Que o voo é genial, o cara sabe tudo de balão. Os balões pelo Brasil são eles que fabricam e vão começar a exportar. Mas assim, eles constroem tudo, desde o bico injetor de gás ali, né? Que legal. É muito legal. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar esse orgulho, né, de condição de fazer. Cara, como é que o Brasil, do tamanho que tem a melhor fábrica de aviões do mundo, não tem uma marca brasileira de automóvel? Entendeu? Cara, então a gente tem um país sem planejamento, entendeu? Faltam governos planejadores, né? Porque a gente tem capacidade humana, né? Basta ver esse cara que é o cara do balão do Brasil, né? Pô, a gente teve a Gurgel e deixou morrer a Gurgel. 40 anos o cara fazia carro elétrico. Cara, como é que a gente destrói muita iniciativa no Brasil? Carro elétrico com carroceria de fibra, né? Que já era o início dos materiais compósitos, né? Exatamente. Então, veja, se a gente tivesse governantes inteligentes, a gente teria feito o que o Japão fez. O Japão investiu na Toyota 40 anos sem parar, sem a Toyota ter lucro, até a Toyota dominar o mercado. Ou seja, um país inteligente faz isso. A Coreia do Sul, recentemente, o que percebeu? Que a indústria visual dava mais dinheiro que a indústria automobilística. Por que tem tanta série coreana na televisão? É uma estratégia de país, só que feita com uma inteligência absurda. E eu falo isso tranquilo, porque eu fui para a Coreia para ver como é que funciona o sistema lá. Então, digamos, quando a gente fala voltando à animativa, não é só uma brincadeira cinéfila, eu curto. Não, a gente está falando de mudar o país, entendeu? Em 2019, eu fui para o South by Southwest e tinha muitos stands de animações coreanas. Muitos stands. Eu me surpreendi. E assim, as pessoas não olham. E no mês de abril, eu fui para Belo Horizonte
numa reunião que não tinha nada a ver e acabou que fizeram essa reunião no escritório do pessoal que faz os Três Palavrinhas. Os Três Palavrinhas é um dos maiores fenômenos do YouTube. Nem... Ele é um conteúdo infantil cristão com, não lembro lá, eles falaram, mas bilhões. E a casa, o escritório deles, depois te mostram as fotos, absurdo, gigante, uma mega de uma empresa, né? E daí tinha lá as N placas de YouTube que eles ganharam, e eles tracionaram todo esse negócio com os Três Palavrinhas. Posteriormente, eles criaram outros produtos vencedores dentro do YouTube, né? Mas começou com uma animação cristã infantil. Que legal. Né? Que legal. E isso até é legal, né? Para incentivar a galera. Antigamente você tinha... Os canais de distribuição eram tão poucos e agora são tantos. YouTube, Vimeo, canais de streaming, que hoje até acho que tem cota, tem obrigação de popular os seus inventários com produtos nacionais, né? Conteúdos nacionais. Não, e o YouTube, ele é uma... Cara, eu acho uma dádiva, assim, porque o grande problema do produtor independente audiovisual sempre foi conseguir colocar na prateleira, né? Ou seja, como é que eu entro no cinema? Então, o orgulho que eu tenho não é só ter feito longa-metragem de animação, né? Mas ter colocado no cinema esses longa-metragens, né? Sim. Ter colocado na prateleira da videolocadora e tal. Cara, porque o comércio é uma outra arte à parte, né? Conseguir vender é uma outra coisa. E o YouTube, ele criou uma liberdade absurda. Eu até me penalizo porque eu estava tão focado no tradicional e tendo que fazer entregas tradicionais que eu não sei se eu perdi o bonde do YouTube ou vou tentar recuperar agora. Mas isso é genial, né? Então, cara, eu sou um admirador do YouTube e acabei de lembrar de um jovem que fez o que eu queria ter feito em muito menos tempo, que é aquele deputado Estácio, do Paraná, que criou aquele polaco lá do interior. Acho que ele é do Turvo, ele é vizinho da minha terra, acho que ele é um cara até atuante lá em Guarapuava. Eu acho que é da região ali. Cara, eu quando vi esse cara, o Zoeira News, eu tô fazendo propaganda, eu nem conheço o cara, mas eu achei genial porque ele criou um personagem, é meio que um novo Mazzaropi, só que paranaense, meio polaquinho daquela região. Cara, e o cara virou deputado federal. Virou deputado estadual, né? Ou não, federal. Agora é federal. Isso, federal. Né? E no meu projeto de vida, o que eu tinha imaginado era virar um cineasta, né? E no futuro virar um senador, quando tivesse velho e tal. O cara fez isso, sim, graças ao YouTube e, claro, ao talento dele, em, sei lá, 3, 4 anos. Fazer o seguinte, você vira tipo o Francis Ford Coppola, aí você monta uma vinícola, né? Poxa... Agora aqui na região tá nascendo polos de vinícolas, então mira que nem o Coppola. Olha, tá aí uma ideia. Eu fui numa vinícola do Coppola já me veio, credo, me fugiu, perto de São Francisco, e é duro ficar velho, né? A memória vai pro espaço. Vai pro espaço. E aí, dentro dessa vinícola, é cheio de móveis, ambientações dos filmes que estão dentro desse espaço da vinícola. Pô, é muito legal. Que legal, muito que legal. Os Poderosos Chefão lá no... Uma vez o Marcos Jorge, que é um baita diretor aqui de Curitiba, também me deu um vinho, né, do Coppola. Então eu só tomei um vinho, achei muito bom. Mas queria conhecer, cara, a vinícola do Coppola. Não só aqueles imaginários, né? Esses cineastas do passado que tinham toda uma técnica, uma linguagem, né? Não, e veja, e é interessante o que a gente está falando, porque são várias gerações e momentos, né? Então, a Hollywood agora está em desespero também, porque tem tanto filme produzindo tanta coisa boa, né, que eles estão perdendo o domínio,
né? E eu acho que Não, tem aquele maluco do Yellowstone que o cara virou uma fábrica de montar série, né? Ele criou uma máquina, uma metodologia, e o pior é que as séries são legais dele. sim, Mas o cara acho que tem umas 10, 12 séries em paralelo rodando, séries de sucesso, né? é. Não, a gente está num momento bem de muita coisa acontecendo, coisa boa e coisa ruim, né? Eu nunca imaginei que a gente estaria tendo guerra no mundo hoje em dia, né? No meio da Europa, né? Mas, por outro lado, o fato de a gente estar dentro do furacão nos impede um pouco de enxergar para onde vão as coisas, né? Então, a gente tem que fazer aquele exercício de dar uma parada, né? Tentar enxergar, dar uma meditada, uma respirada, né? Ler e, opa, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, né? Mas, Paulo, eu quero te parabenizar aí pela iniciativa do Animatiba e dizer o quão importante, né? Porque a gente espera muito dos outros, do governo, a gente critica a sociedade, mas se você não tem a iniciativa, pessoas que não, né? Hoje, criar um festival, abrir a possibilidade das pessoas conhecerem, terem acesso a essa informação, poxa, é muito bacana, é sensacional. E que bacana te conhecer, que estar próximo agora no que virá daqui 2 anos. Vamos ver se a gente consegue plantar sementes aí para tornar isso maior ainda, né? E despertar nos jovens a vontade de ter acesso a esse tipo de conhecimento, de conteúdo, né? Desenvolver essa indústria localmente para que gere mais trabalho, para que gere trabalho de qualidade, que gere possibilidade, porque isso é uma coisa que você exporta, você vende para outros países, você cria, né? É tão bacana essa indústria criativa. Não, e é bacana. Amanhã, na abertura do festival, a gente vai passar no nosso momento evangelizar, lá que eu falei, um vídeo, um teaser da Abranima, né, Associação Brasileira de Empresas de Animação, que eu ajudei a fundar. Fui o presidente na gestão passada, agora estou como diretor administrativo. A gente tem 60 empresas do Brasil todo nessa instituição, e em seguida a gente vai passar um vídeo que daí o Valquir Fernandes e o Gustavo Ribeiro da Revolution, o Valquir da Dogzilla e o Gus da Revolution fizeram da força da animação curitibana, porque ninguém sabe, né? E vão ver ali um monte de coisas, né, que são feitas aqui que todo mundo acha que é feito em outro lugar, né? Então amanhã vai ser um momento bem, digamos, politicamente importante, assim, para dizer, olha, a gente tem um potencial gigante, vamos fazer isso dar certo, né? Pessoal, procurem mais sobre o Animatiba, né? A gente vai colocar aqui todos os links para vocês terem acesso às informações. Possivelmente esse vídeo já vai sair depois do festival, mas vocês vão poder ter acesso às informações e ficarem ligados tudo que o Paulo Munhoz faz para o mercado, né? E poderem conhecer um pouco mais e, quem sabe, ter interesse de participar, de buscar como estudar, como entrar nesse mercado. Paulo, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, imagina, prazerzão. Foi muito legal mesmo. E quero participar e quero estar próximo dos que virão ainda. Cara, eu acho que a gente vai fazer muita coisa junto. Você prepare. Vida longa aí pro Animatiba. Vida longa.